Boa noite, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Corretor em Foco. Não sei se é de dia, de noite que vocês estão ouvindo, nossos ouvintes. Hoje a gente tem um corretor que praticamente fez metade das permutas em Capão da Canoa. Queria que ele se apresentasse, falasse o seu nome e principalmente como é que ele chegou na vida de corretor, né? Eu já conheço ele há alguns anos, já fiz alguns negócios, ele tem um exemplo como pessoa, como personalidade, como respeito, uma pessoa muito ética. Então seja muito bem-vindo, Evandro. Olá, eu sou o Evandro Botomé, iniciei na corretagem, tem que contar agora. Tem 10 anos? Mais de 10? Quase 20 anos, né? Eu tenho 30 anos de corretagem, então nós estamos próximos. Qual é o teu cresci? O meu é 34727. O meu é o 12.924, é mais antigo mais que o teu. Tá, mas como é que tu chegou na vida de corretor? Porque tu começou, provavelmente não era corretor, mas como é que tu chegou à corretagem? Eu sempre trabalhei com vendas, né? No comércio, eu sempre fui vendedor. E na época eu trabalhava no Ponto Frio. E aí o GR da Alpiaz começou a comprar comigo lá no Ponto Frio. E aí ele... Olha, Evandro... E ele era meu colega também na universidade, né? Ele... Evandro, eu acho que tu é um bom vendedor, então tu vai te dar bem como corretor. Eu... será? E aí ele criou um desafio, né? Ele... Olha, vamos trabalhar comigo lá na imobiliária por um período. Se tu não te adaptar, depois tu volta pro comércio, né? E eu aceitei o desafio. E aí ali a gente... nunca mais voltou para o comércio. Claro que é comércio também, né? Mas nunca mais voltei para venda em loja, né? Sempre no ramo imobiliário. Sim, e tu começou aonde? Com quem? Foi com ele mesmo, né? O GR na época era dono da imobiliária Porto Seguro e era meu colega na universidade, e aí ele me convidou para ir trabalhar na imobiliária dele. E aí, o que eu fiz de cronograma na época? Isso ele fez, esse convite era lá por setembro, mais ou menos. Aí eu pensei, se eu me desligar da empresa, eu vou ter 3, 4 meses aí de seguro-desemprego. Então, eu tento até dezembro. Se até dezembro não der certo, aí eu volto para o comércio, né? Como vendedor no comércio. E aí deu certinho o que eu tinha programado. Na época até eu lembro que perto de dezembro não tinha vendido ainda. Aí eu conversei com ele, tá apertando, eu tenho que pagar minha universidade, a universidade da minha esposa também, bastante compromisso, né? Eu vou voltar para o comércio. E aí ele insistiu, não, mas tenta mais um pouco, Evandro. E aí deu tudo certo, fiz a primeira venda, e aí em seguida já saiu a segunda venda, e aí nunca mais pensei, porque quando saiu a primeira venda eu caí na realidade. Uma venda que eu faço me dá muito mais do que um ano no comércio normal. Sim. Né? Dependendo da venda, até bem mais tempo, né? Mas os números da época eram esse. Hoje, quando eu entrei no mercado, nós tínhamos apartamentos de 70, 80 mil, 100 mil. Hoje, aí, um apartamento de 2 dormitórios está 800 mil, 900 mil. 3 dormitórios está 1 milhão e 200. Os valores então, aumentou bastante. Mudou, né? Valorizou bastante, isso. Né? Então, nos valores da época, me cobria mais de um ano, assim, no comércio, né? Então, aí, nunca mais, depois dali, nunca mais pensei em voltar, né? Sempre ramo imobiliário, depois fui gerente de imobiliária, depois tive minhas imobiliárias também, né? Foi proprietário também? Fui. Cheguei a ter três imobiliárias ao mesmo tempo, 17 corretores, 3 secretárias, mas aí depois eu decidi botar um pé no freio. É o normal, né? De muitos nós corretores, a gente acaba montando imobiliária, tudo, e a gente vê que a gente é muito melhor como corretor, né? Do que alguns corretores se tornam empreendedores de sucesso, conseguem gerir grandes equipes, grandes empresas, mas a profissão de corretor é uma profissão maravilhosa, né? Não há necessidade de mais. E como é que tu se tornou um especialista? Porque eu tenho tu como especialista em permuta, né? Tu fez muita permuta, né? Inclusive, tem consultoras grandes no mercado onde tu fez permutas para essas consultoras para mim, né? Sim. Até muitas construtoras me procuravam, né? Na época, queriam um terreno, me procuraram. O que eu fiz? Como na época não tinha cliente, o que
que eu fiz? Eu ia para os cadastros, que é o que o pessoal faz ainda hoje em dia, mas começou lá ou até um pouco antes. Eu peguei e mapeei toda a cidade de Capão da Canoa e liguei proprietário por proprietário, né? E aí comecei o relacionamento com cada proprietário. E aí vi que ali tinha alguns nichos, né? Tipo, tinha muitos ali no bairro ali do Navegantes, tinha bastante pessoal da comunidade judaica e o pessoal da Zona Nova, bastante gente da Serra, né? Tanto que tem até as ruas lá, é Estrela, é Encantado, né? Então aí fui pegando os nichos e conversando com as pessoas e criando um relacionamento, né? E aí falava com aquele, depois falava com o vizinho, com o outro, e aí ia montando um terreno, 2 terrenos, 3 terrenos. Aí eu via os perfis das construtoras. Essa construtora constrói em 3 terrenos. A outra construtora X, constrói em 1 terreno. A construtora X constrói em 2 terrenos. E aí ia ligando para as construtoras, ou aquelas que me procuravam, eu já fazia o negócio meio direcionado, assim. Tem várias histórias, teve negócios complexos que duraram 7 anos para se concretizar, mas teve negócio assim que eu nunca vi, em menos de 6 meses tinha feito a permuta, porque o construtor já tinha um terreno 16 por 36 e tinha um projeto naquele terreno. E aí ele acabou vendendo. E eu tinha um cliente que tinha um terreno 16 por 36. A mesma medida. Exatamente a mesma medida. Ele só trocou o projeto de lá para cá. Em 6 meses a gente fez a permuta. Então, aproveitando o gancho, Evandro, eu queria que tu falasse, já que tu falou dessas vendas inusitadas, uma venda que te chamou a atenção, alguma venda que tenha te emocionado, uma venda que tinha chamado a atenção de ser diferente. Tipo, um exemplo essa, tem alguma outra que tu lembre? A primeira a gente nunca esquece, né? O primeiro trabalho, o primeiro negócio, a primeira venda, né? A gente nunca esquece. Na época, eu não me lembro os números, mas eu não tinha eu não tinha carro, não tinha nem bicicleta, eu tinha. E aí, na primeira venda, eu consegui comprar um carrinho, que foi um Uninho 96. O Guerreiro aquele. E na época eu lembro que eu já estudava administração, né? E aí, claro, cada corretor tem seu perfil, né? Mas eu lembro que os colegas diziam, Evandro, vai lá agora. Eu ganhei 15 mil na época. Aí o pessoal assim, compra um Audi de 30 mil, agora tu tem que comprar um relógio de ouro, uma corrente de ouro. Não, cara, mas como é que eu vou fazer uma conta de 30 mil se eu ganhei 15? Aí o pessoal, não, mas tu vai fazer outras vendas e... Eu, não, então nas outras vendas eu compro agora. Aí eu ganhei 15, eu comprei um carrinho, os valores da época, né? Um Uninho de 7 mil, guardei 8. E aí foi indo. E aí depois fiz outra venda e eu fui melhorando. Melhorei de carro, melhorei de vida. Tu foge um pouco do padrão, né, Evandro? O padrão aqui é normalmente a gente fazer uma venda de 100 e comprar um carro de 200, né? Exato. É que como também, além de corretor, eu sou um gestor, sou formado em administração de empresa, então não podia dar um passo maior que a perna, né? Então, aí até hoje eu levo isso como guia, né? Evandro, até falando para os novos corretores, eu dei um passo maior que a perna, investi pesado em carros caríssimos e sempre perdi muito dinheiro em carro. Então, segue o conselho para você seguir o caminho que o Evandro seguiu, que é um caminho bonito, que é o mais correto, é o mais plausível. Tá? E fala um pouco do teu cotidiano como corretor hoje, atualmente, como é que é a tua vida? Até voltando nesse assunto, na época que chegamos a ter 3 imobiliárias, eu tinha meus sócios, né? E a gente tinha estava tendo sucesso, abriu a segunda. Eu ainda falei para o meu sócio, olha, pessoal, e eu fazia o financeiro da empresa, né? Pessoal, vamos cuidar, não adianta a gente inchar. A gente tem que crescer, mas não inchar. E aí daqui a pouco decidiram abrir a terceira, eu comentei, pessoal, vamos devagar, não dá para abrir a terceira. Não, vamos, os negócios estão bons, não, calma. Aí, logo depois de 12 ali, que teve a reeleição da Dilma e depois teve o impeachment da Dilma, que deu que o mercado ali caiu bastante. Estancou, né? Aí eu sentei com o meu sócio e comentei, olha, nossa empresa está bem, está sadia, mas a gente não sabe o que vai acontecer de agora em diante, né? Quem sabe a gente encerra agora nossas atividades, porque naquela época nós tínhamos um custo de 35 mil por mês. Pode hoje não parecer muito, mas naquela época. Aí eu comentei, se a gente não vender em um mês,
no outro mês a gente já deve 70 mil. Então a gente tem que cuidar. Aí a gente encerrou e a empresa foi tão saudável que até nós encerramos em 14, se eu não me engano, até 19, 5 anos depois, nós ainda tínhamos recebíveis ainda dessa empresa que a gente encerrou. Depois eu trabalhei 1 ano em plantão, depois eu comprei uma outra participação numa outra imobiliária. Aí eu fiquei mais 2 anos, aí logo depois veio a pandemia. E aí o que eu pensei quando veio a pandemia? Claro, eu, mesmo sendo gestor, administrador, não imaginava que fosse dar aquele boom, né? Ninguém imaginava. Aí o que eu pensei na época? Pô, tô 15 dias dentro de casa, não posso trabalhar, tem que pagar funcionário, tem que pagar agenciador, tem que pagar secretária, tem que pagar aluguel, tem que pagar tudo. Aí eu decidi vender minha parte. E de lá para cá faz 4 anos que eu tô trabalhando em casa. Trabalho com meus clientes, muito indicação, né? Então, hoje em dia eu estou mais tranquilo, mas hoje em dia eu trabalho mais em indicação, não trabalho mais em imobiliária. Sou corretor, mas não trabalho mais em imobiliária. Sim, tu formou tua clientela, hoje tu tem uma grande clientela, tu tem um nome, né, Evandro? Então, não há tanta necessidade de você ficar... como é que se diz? Correndo atrás de clientes, porque hoje muitos clientes te procuram pelo serviço que tu prestou, né? Isso é importante os corretores que estão iniciando ou que já são bons profissionais entenderem como é importante você semear, porque você colhe, você acaba colhendo. E também é importante os corretores não ficarem trocando de imobiliária em cada um. Tem corretores que trocam de imobiliária num ano 3, 4 vezes. Sim. Não é o caminho. Fica na imobiliária, não fica terceirizando os teus fracassos, né, Evandro? Muitos corretores, eu não vendo, a culpa é da imobiliária. Não, puxa essa responsabilidade para cima de ti. Tu trabalhou 30 dias, 60 dias e tu não vendeu, mas o que tu fez nesses 60 dias? Se não vendeu, muda. Atualiza a tua maneira de pensar, investe em treinamento, investe em estudo, escuta podcast, vê o que os outros que estão numa parte mais agressiva do mercado, estão mais saudável, estão mais com uma grana no banco, uma gordura para queimar no inverno. O que eles fizeram, né, Evandro? Porque hoje a juventude está muito imediatista, né? Como é que tu consegue lidar assim? Porque a gente vem de uma geração um pouco diferente. Como é que tu consegue lidar com essa juventude hoje que é muito imediatista? Se eu pudesse dar uma dica para os novos corretores, eu brinco com o pessoal, cara, é a melhor profissão do mundo. É a única profissão que tu pode dormir pobre e acordar rico. Pode fazer um negócio de 10 milhões, 20 milhões, 50 milhões. Nós mesmos temos um negócio de 10 milhões em andamento, isso, né, Evandro? Então, o céu é o limite. Então, se eu pudesse dar uma dica hoje, algumas coisas que eu... Não é que eu fiz errado, mas a situação financeira, na época, eu tinha que pagar minha universidade, tinha que pagar a universidade da minha esposa. Então, quando eu fazia essas permutas, eu recebia o valor, porque eu precisava de dinheiro na época. Hoje, eu já opto, e se alguém estiver começando, né, é uma dica, fechou um negócio ou uma permuta, eu opto por não pegar em valores. Opto por pegar, me dá como honorários, um terreno, um imóvel, porque se naquela época lá atrás eu não precisasse tanto de dinheiro, hoje eu teria muito mais patrimônio do que eu tenho hoje. Então, uma dica que hoje os números são muito maiores, né? Sim. Vai dar 100, 200, 300 mil de comissão. Pega um imóvel, não pega... Porque o 100, 200 mil, quando tu vê, foi o 100, 200 mil. Pega o imóvel que está ali e tu vai ter para o resto da vida e nada valoriza como o imóvel. Nenhum tipo de aplicação financeira vai te dar o que o imóvel te dá. Seguindo a tua linha, Evandro, eu vendi uma casa por 1,5 milhão em um condomínio que eu construí. E eu peguei 50% dela, parcelei em 60 meses. Adivinha o que eu fiz com 750 mil? Eu gastei com outras coisas, né? Tu acaba gastando. Hoje me arrependo. Acho que deveria ter, no mínimo, reinvestido 1 milhão.
Sim. E a outra parte gastando é bem como o Evandro falou. Então, ter o cuidado porque quem compra terra não erra, né? Claro. E também vai do objetivo da pessoa naquele momento. Eu vou dar outro exemplo que aconteceu comigo. Eu vendi uns 2 terrenos. Claro que eu tive meu lucro, eu recebi. E valores da época. Sempre volto valores da época que a gente é corretor mais antigo. Eu recebi um terreno por 20 mil. 6 meses depois eu vendi por 40. Já dobrei. Só que por que eu consegui dobrar o valor e por que eu vendi também? Eu pegava R$1.000 por mês. Eu tinha o objetivo de pagar minha universidade. E eram os valores na época. Então, eu vendi aquele terreno para pagar minha universidade. Depois eu vendi um outro também, semelhante também, R$1.000 por mês para pagar a universidade da minha esposa. Hoje esse terreno deve valer 300 mil. Só que o meu objetivo no momento, então, eu até brinco com os amigos e digo, quase todo o dinheiro, a maior parte do dinheiro que eu tenho, eu invisto em educação. Domingo até fiz a prova de toga da minha filha agora. Minha filha também já está se formando, tá ligado? Se formando em Direito, se forma agora no final do ano. Então, lá em casa eu sou formado, minha esposa é formada também. E depois que ela se formou em Direito, eu pedi para ela, faz um pós em Direito Imobiliário, que é o nosso mercado aqui. Aí ela tem pós em Direito Imobiliário, Direito Trabalhista, Direito Tributário. Minha filha está se formando agora também, já vai para o escritório da minha esposa, que a gente conseguiu montar um escritório para ela, né? Muito importante, isso é muito bom. Todos nós lá em casa podemos dizer, mesmo a minha esposa não sendo advogada, mas de uma forma ou outra acaba vivendo no mercado imobiliário. Muito do que entra cliente para ela é do mercado imobiliário. Uma das questões que eu lembro agora também, que tu comentou, lá no início, as coisas nunca são fáceis no início. Aí eu lembro que eu queria muito mudar de vida, que a gente não tinha praticamente nada, não tinha nenhuma bicicleta, né? Mas o dinheirinho que entrava a gente investia em educação. Mas o que me ajudou a mudar? Eu botei uma meta, eu tinha como objetivo mudar de vida, não queria ter mais aquela vida para mim, eu queria crescer na profissão. O que eu fiz? Cada um encontra o seu meio termo. Para mim conseguir chegar nesse ponto, eu fiquei 4 anos, Marcos, não vai acreditar, 4 anos. Eu não fiquei em casa nem um domingo, nem um sábado, nem um feriado, nem um Natal, nem um dia santo, nem carnaval. 4 anos trabalhando todos os dias, não tirei férias. Trabalhava doente. Então, hoje eu vejo nas empresas, o cara está resfriado, não vai trabalhar. Eu trabalhava doente, eu tinha que trabalhar porque eu queria mudar de vida, eu queria mudar a minha realidade. Eu fiquei 4 anos sem tirar um dia de férias. E quando eu alcancei meu objetivo, agora eu vou tirar uns dias para descansar. E aí fui viajar com a família. Então eu vejo muita gente assim, eu não quero abrir mão do meu sábado, do meu final de semana. Tinha gente que vinha assim, eu não abro, não tem dinheiro no mundo para mim abrir mão do meu final de semana. Eu tinha um objetivo. E eu abri mão de 4 anos. A minha filha, muitas vezes eu saía de casa 8 da manhã e chegava à meia-noite todos os dias. Então, ali dos 10 anos até os 14, praticamente eu via ela todo dia, porque eu chegava em casa e dava um beijinho nela. Ela praticamente morando na mesma casa não me viu durante 4 anos, que eu saía de manhã, ela estava dormindo e chegava à meia-noite ela estava dormindo. Mas sempre que ela vinha reclamar, eu ainda brincava com ela, filha, eu sei que tu quer a presença do pai, mas tu gosta da tua escola, né, filha? Eu gosto. O pai pode ficar mais tempo em casa, mas aí tu não vai estar na tua escola. Tu estuda numa escola particular, te boto numa escola municipal, para mim não tem problema. Ela, não, mas eu não quero. Então, o pai tem que trabalhar. Hoje ela já entende, né? Se ela está se formando agora, porque lá atrás o pai abriu mão de muita coisa, né? Então, a pessoa tendo o objetivo... O que eu pensava assim? Não adianta eu estar perto da minha filha e ela pedir um presentinho, não poder pagar, ou pedir um leite, vou falar um caso extremo, querer um leite e não ter um dinheiro para o leite. Então, eu abri mão de muita coisa para hoje poder oferecer uma vida melhor para eles. Sim, é importante, né, Evandro, que são ciclos, né? Tem um momento que você precisa se dedicar seriamente à empresa. Você tem que pagar o preço do sucesso. Muitas vezes as pessoas querem ter o
sucesso sem pagar o preço. Eu também tive épocas que eu trabalhava que eu praticamente não... Eu era uma visita em casa, né? Saía de manhã, chegava de madrugada. Mas é um preço que a gente paga. Sim. E é uma profissão que, como você mesmo disse, ela nos dá grandes ganhos. Então, a gente tem que entender que nem a tua esposa estudou 5 anos, mais um monte de pós, hoje tem que ter o escritório dela para ter a rentabilidade dela. E nós, corretores, a gente começa a trabalhar em 6 meses, já estamos tendo algum rendimento, sem investir o que se investe em uma faculdade, né? Tu que fez uma faculdade, eu também fiz, a gente sabe o quanto é difícil pagar uma faculdade, pagar uma pós. Eu sei, eu fiz mestrado e doutorado, eu não era muito inteligente, mas eu não queria pagar a prestação de novo, porque se eu reprovasse numa matéria, eu ia ter que pagar de novo. Sim. Então eu decorava porque eu não queria era pagar novamente. Mas é um esforço grande, é muito dinheiro envolvido, e nós, corretores, a gente... Em 6 meses, 1 ano, a gente é ótimos profissionais. Em 2, 3 anos, a gente já está ganhando bons valores. É uma pena que muitas vezes os corretores não valorizam como deveriam valorizar a profissão, né? Daí, o que tu faz para limpar a mente do trabalho? Porque hoje tu já pode se dar o luxo de ter algum hobby, de academia, ou de jogo, alguma coisa. Tu tem algum hobby que tu faz, que tu gosta, para limpar a mente? Eu sempre gostei, mas eu não consegui voltar ainda. Mas eu quero agora conseguir voltar, né? Eu sempre gostei de futebol, né? Quando eu era jovem, eu jogava no Capão da Canoa, jogava no time do Divina. Então, e modéstia à parte, jogava bem. Eu jogava na seleção no município. Sempre que Capão da Canoa tinha que sair para algum lugar para representar, eu estava entre os 11 melhores, né? Mas aí, depois que a minha filha nasceu, fui pai jovem, com 21 anos, aí eu decidi, porque eu pensei assim, não que eu fosse, mas eu pensei na época, não adianta eu ser o melhor jogador do mundo da várzea. Então, porque já tinha chegado nos 21, não tinha me profissionalizado. Então eu encerrei, não quis mais jogar futebol. Logo que a minha filha nasceu, eu pensei, tem que trabalhar, porque agora tem que virar homem, né? tem filho e tem família agora para criar. Então eu tenho saudade, assim, tenho vontade de voltar para futebol. A academia, assim, eu trabalho por conta, mas também eu me cobro. Entendeu? Não tenho mais imobiliária. O problema até de ser dono de imobiliária não é um problema, mas como eu sou um cara que eu me cobro muito, então quando tu já tem a tua família para te preocupar, eu já me cobro bastante. E aí daqui a pouco tu tem 17 famílias para te preocupar. Mais agenciador, mais secretárias. Aí daqui a pouco são 20 e poucas famílias para te preocupar. E aí aquilo ali vai... Eu admiro esses empresários grandes que geram aí 500 empregos, 1.000 empregos, tem gente aí que gera 10 mil empregos. Esses caras são os caras que no Brasil puxa o piano, puxa a carroça. Esses caras que a gente tem que dar valor, tem que valorizar esses empresários que geram emprego, que eles que botam a banda para tocar. Esse a gente tem que dar valor. Fácil, né? Para quem já teve empresa, sabe, show ou venta, tua despesa fixa está ali. Na minha empresa também os valores eram altos. Imagina a Bagé, que é a nossa loja aí, eles têm 11 lojas. 150 corretores, imagina a administração que o Gustavo tem que ter. A gente tem na Bagé, tem gerente financeiro, gerente de marketing, gerente de lançamento. Imagina a estrutura. Eu não tenho o pulmão que o Gustavo, que é o dono da Bagé, tem. É um baita empresário, porque hoje está com 150 corretores aí. E falando na parte de lançamento, assim, Capão hoje está vindo com os lançamentos de terrenos, né? Bastante, que era um mercado que nós aqui de Xangri-Lá dominávamos, né? Sim. E Capão vem vindo com uma força violenta de vendas, né? Como é que tu consegue ver esse mercado de condomínios em Capão? Eu acho que vai crescer muito, embora não haja hoje muita área rural. A área urbana já se saturou, então a área rural eles vão ter que expandir e transformar em urbana, né? Quer dizer, diminuir a rural e aumentar a área rural para a urbana para sair mais condomínios. Eu vejo, sem medo nenhum de errar, que nos próximos anos, vindo esse porto para Arroio de Sal, a nossa população vai chegar em pouco tempo em 200 mil habitantes.
sem medo de errar, sem medo de errar. Está saindo ali, vai vir muita gente, vai precisar de mão de obra. Todo o setor portuário, onde tem porto no Brasil inteiro, desenvolve muito, muito rapidamente. Claro que a gente tem que cuidar o desenvolvimento da cidade, né? Para não... Aquilo que eu estava falando, para não só inchar, crescer com planejamento. Porque vai precisar de tudo vindo esse porto para cá. Tudo que é mão de obra. Acho que por muito tempo o desemprego vai ser baixíssimo ou praticamente perto de zero. Hoje, procurar nas empresas, a maior parte das empresas na região, principalmente Capão da Canoa, eu tive falando essa semana com vários empresários, eles não conseguem contratar pessoas, não conseguem. Então, graças a Deus e ao trabalho de muitos aí, Capão da Canoa e região aí nos próximos 10, 20 anos vai crescer muito, muito, muito. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza. E é incrível, né? Alguns empreendedores lançaram os empreendimentos ali e venderam em meses, né? Encerrou tudo. A Xangri-Lá, tu sabe, Xangri-Lá aí teve empreendimento deles vender em minutos o empreendimento inteiro, né? Sim, Capão sim. ainda não ouvi isso. Eles vendem em 3 meses, 6 meses, né? Mas em Xangri-Lá a gente tem exemplos aí de vender em um dia e alguns em minutos. A gente tem empreendimentos que foi vendido em minutos, reservados por inteiro. Vem hoje, nós estamos vindo com 6 lançamentos esse verão. Tem mercado para todo mundo, né? Mas o importante é o corretor não desistir, né? E tu chegou alguma vez pensar em desistir da profissão? Cheguei, como eu estava comentando lá no início, eu tinha esse prazo ali, era 3 ou 4 meses, que era o tempo do seguro-desemprego, e eu não tinha vendido. Aí eu ia sair. Aí o Jerry foi lá na minha casa, Evandro, tenta mais um pouquinho, vamos tentar. E graças a Deus eu ouvi ele, tentei mais um mês e saiu a primeira venda, depois saiu a segunda. Porque é uma profissão que se tem que trabalhar, né, Evandro? Muitas vezes o corretor, o que eu vejo hoje quando eu viajo fora do estado, o corretor ele chega no plantão de um prédio ou de um condomínio e ele não se atreve a estudar o empreendimento. Sim. Mas decora o empreendimento. Não precisa decorar todos os lançamentos, mas aquele ali tu decora. Aquele que tu vai fazer plantão, decora. Decora ele Perfeito. Faz teatro de venda, aprende. O plantão é o melhor cliente que tem para trabalhar. Tu tem que decorar o empreendimento, mas aquele cliente que ele já vem um cliente, ele já vem direcionado. Ele quer ali ou por ali. Então, tu tem que decorar aquele empreendimento, mas também tu vê alguma coisa na redondeza. Eu vou te dar um exemplo, que eu fiz plantão por muito tempo também. Tu fez plantão em Eu fiz plantões da construtora APS, trabalhei por 5 anos na APS, e fiz plantão do Ledorino também por 2 anos, numa permuta que eu fiz para ele ali na Beira-Mar. Então, o que acontece? Os 2 plantões Beira-Mar. Os valores da época eram 2 milhões. Aí chegava o cliente, tu dizia assim, aqui perguntava o preço, produto, tu explicava o produto e tal, e passava o preço. Aí o cliente ia assim, mas eu não tenho 2 milhões, eu tenho 1 milhão. Opa, mas aqui na outra quadra tem, ali tem. Então, o cliente ele já quer naquela localização. Ele vem procurar específico, porque muitas vezes tu está no plantão do Beira-Mar, ele quer Beira-Mar. Mas se tu conseguir explicar para ele que ele tem metade do preço, que com aquele preço ele não vai conseguir comprar ali, claro, primeiramente tu tem que ser fiel ao pessoal que tu está trabalhando. Sim, o plantonista. Tu tem que oferecer o teu produto. Mas sempre foi conversado com o pessoal onde eu fazia plantão. Eles dizem assim, e aí se o cara chegar e tem só metade do valor? Não, o meu tu não vai vender. Mas não deixa de vender dos outros. Então tu tem que saber do entorno, o que tem naquele preço, porque tu saía com a venda quase certa. O cara chegava, eu não tenho 2 milhões, mas eu tenho 1. Aí tu, eu tenho aqui do fulano, do ciclano, tem outras opções, né? Então, além de tu conhecer o produto que tu está trabalhando, tu tem que saber naquela região, o cliente está procurando naquela região. Então, ver o que tem naquela região, para se não der a venda ali, tu já direcionar para outro lugar. E como é que funciona, digamos assim, dar uma ideia para esses corretores que estão começando, ou que não estejam começando, que são nossos ouvintes, uma ideia um hábito que tu tenha de trabalhar nos plantão, o que tu gostava de fazer? Algum hábito, que nem eu
quando trabalhava em plantão, eu gostava de decorar e eu fingi que estava apresentando para alguém. Ou muitas vezes pedia até para o gerente do empreendimento, dizer, eu posso tentar te vender um imóvel, porque a gente aí acostuma, porque a gente tem vergonha de falar, só que é muito mais fácil a gente errar para um conhecido do que errar para o cliente, né? É um treinamento, né? E a técnica te leva à perfeição. Então, esse é um dos métodos, né? Tu treina, chega ali um amigo, ou chega o próprio proprietário, e aí tu entra na porta, faz de conta que tu é o cliente, vamos simular como se estivesse vindo comprar. Então, a técnica é muito interessante. Num desses plantão, até me lembrei de uma questão. Teve o plantão na Beira-Mar lá do Oceano, que eu fiz para a PES, e aí eu combinei com o seu Rubens, pai do Alfredo. Eu falei assim, tu me dá esse plantão, eu vou estar aqui de sol a sol, todos os dias. E aí eu sei que eles moravam na Beira-Mar, eu botava lá o totemzinho ali, e aí eu sei que 5h30 ele já estava na janela. Aí de vez em quando ele chegava ali, ele via que eu ficava o dia inteiro ali, umas 5, ele passava ali, Evandro, tu já está o dia inteiro aí, descansa um pouquinho. Eu combinei com o senhor que eu ia ficar de sol a sol, eu vou sair daqui só às 7 horas, a hora que escurecer. Ali eu fiz muitos clientes também, fiz uma grande carteira de cliente. E por incrível que pareça, nas imobiliárias o pessoal fica brigando e não quer ir para o plantão. Eu sempre gostei de plantão, sempre gostei. E os melhores clientes que eu peguei e melhores vendas foi dia frio e com chuva. O dia que o plantonista não quer ir normalmente é os dias que eu peguei melhor cliente. Porque o dia com sol ensolarado, o pessoal quer ir para a praia, quer curtir, tu fica ligando, ele está curtindo, né? Agora o cara que chega ali no dia frio com chuva, ele está procurando imóvel, ele quer comprar. Ele não saiu de casa no dia frio com chuva para incomodar o plantonista. Ele saiu porque ele tem um objetivo, que é comprar um imóvel. Então, se servir como dica, corretor que está ouvindo, faça plantão dia frio, dia de chuva, porque o cliente que aparecer nesse dia, ele quer comprar. Com certeza. É importante também, a gente sabe de casos de crianças que vão no plantão olhar imóvel e depois trazem os pais, né? E compram, né? Perfeito. A gente já soube de casos assim, então é importante muitas vezes a gente tratar uma criança como se fosse um adulto, né? Perfeito. Vai ali, mostra, encarte, leva para olhar o apartamento, sempre ter o cuidado, porque é uma criança, entendeu? Mas a gente tem que entender que tem alguém por ali. Se ele está olhando, é porque tem um pai, uma mãe que daqui a pouco até comentou, ele escutou que está olhando alguma coisa para comprar e acaba comprando. E como é que tu funciona hoje, Evandro? Porque hoje existem os novos gurus, existe a nova tendência. Hoje os corretores são viciados em leads, né? Eles não fazem mais toda aquela preparação que a gente fazia, que é o normal. Tu vai lá, liga, visita o cliente, tenta marcar um café com o cliente não marca, tu diz que está em Porto Alegre, está na cidade dele, tenta de qualquer forma fazer uma visita e criar um hábito, criar um vínculo com esse cliente, né? E hoje as pessoas estão muito viciadas em anunciar e querer resultado rápido. Como é que tu consegue lidar com isso? Como é que o que tu acha dessa nova modalidade? Eu acho que toda ferramenta que vem para ajudar, ela é válida. E é bom. Só que eu acho que o contato direto, pessoal, ir lá visitar. Eu sou o cara a cara, tete a tete, não tem nada que substitua isso. Não tem. Porque vender um imóvel não é a mesma coisa que vender uma camiseta, um sapato, o cara vai olhar. Eu sei que tem gente que olha imóvel. Tem casos. Na internet, não vem nem visitar e compra. Sim. Mas nada substitui o cara a cara. Mas a porcentagem é pequena. Exato. Então, o melhor método é a visita, é a indicação, conhecer o produto. Hoje eu trabalho minha tabela de imóveis, né? Que tem alguns imóveis meus e tem imóveis de clientes também.
E aí eu fico assim, porque muitos corretores me ligam e hoje eles não querem conhecer o imóvel, eles não querem ir lá tirar uma foto, eles me pedem foto, querem tudo pronto. Aí eu digo, não tenho foto. A chave está no lugar tal, vai lá, visita o imóvel, tira as fotos, porque eu acredito ainda, eu sou da velha guarda, o corretor não conhece o imóvel, como é que vai vender o imóvel se não conhece o imóvel? O mínimo que tem que fazer é conhecer o imóvel. Então eu digo, a chave está lá no local tal, pega a chave, vai lá e conhece o imóvel, tira as fotos. Até Eu tenho as fotos, entendeu? Mas eu não envio para forçar eles a ir lá visitar o imóvel. Até muitas vezes para ver qual é a rua melhor para chegar no imóvel. Porque caminho acesso, vai, tudo, porque isso aí define uma venda, né? Perfeito. Define uma venda. Perfeito. Principalmente no inverno aqui muitas ruas alagam, né? Então, dependendo do circuito que tu faz para mostrar o imóvel, é o encanto, né? A gente compra, o cliente compra na emoção, no encanto, na perfeição. Se tudo começa errado, já erra o caminho, já entra numa rua sem saída, já entra numa rua alagada. O encantamento daquele imóvel vai se perdendo, né? Perfeito. E nessa parte mais de contratos, hoje tu passa para tua esposa, né? Porque ela é a parte que domina nos contratos, né? Até lá em casa é curioso, porque no início, sempre foi eu que fiz tudo, né? Desde o início. Aí depois que eu falei para ela, faz direito imobiliário, faz um pós em direito imobiliário, hoje eu já passo tudo para ela. Mas de vez em quando eu ainda dou meu pitaco ainda. Porque a experiência, né? O tempo, a vivência faz com que, tal cliente muda isso aqui, bota aquilo. Então, eu ainda dou meus pitacos ainda nos contratos. Sim. Eu queria que tu falasse um pouco da tua família. Sei que tu é um pai bem hoje presente e é bem presente na tua família. Falasse um pouco da tua esposa, da tua filha. Sim. Que eu acho que são... Eu sempre falo para os meus corretores, quando eu falo com outros corretores, cara... A gente é um círculo, a gente é uma corrente. Precisa estar bem em casa, precisa estar bem com os filhos, precisa estar bem na empresa, tudo estar bem para as coisas andarem. Sim. Tu não consegue ser um belo corretor cheio de problema dentro de casa. Então eu queria que falasse um pouco da tua família. A família é a base de tudo, né? É a base de tudo. Isso lá em casa eu e a Michelle estamos 25 anos juntos, né? Isso é legal. Nossa filha tem 23 anos, está se formando agora. E nós temos um outro filho de 11 anos. Né? Eu até na época, quando ele nasceu, foi a época que logo depois eu parei e pensei, olha, tenho que botar o pé no freio, porque eu praticamente não vi minha filha crescer, mesmo morando na mesma casa. E com meu filho eu já quero fazer diferente. Então hoje, por exemplo, hoje de manhã eu levei ele no futebol, levo e busco. Quando eu posso, fico lá olhando o treino. Então hoje eu já consigo acompanhar bem mais. E a minha esposa, assim, sempre supriu essa parte, assim, quando eu trabalhava bastante, muito, né? Ela conseguiu educar nossos filhos. A esposa, assim, tem que ser tudo, né? Tem que te dar harmonia, tem que te dar tranquilidade, segurança para te sair e trabalhar, saber que os filhos estão bem cuidados, que está tudo resolvido dentro de casa, chegar em casa saber que não tem problema. Então, na verdade, a gente trabalha muito, mas a parte mais difícil, na verdade, não é muito fácil conduzir uma casa, né? Então, sim, filhos, tá 25 anos casado, então eu agradeço tudo isso à minha esposa. E além disso, a rotina delas é muito maior, né? Porque no caso da minha esposa, ela trabalha, ela estuda e cuida ela faz 3 jornadas e ainda trabalha, estuda, tem escritório e ainda cuida da família, né? Que belo exemplo. Então é muito a menina, difícil. E o menino, como é que são o nome deles? O Henrique e a minha filha é a Vitória, né? Tá, e a gente está chegando no nosso encerramento aqui, está chegando no nosso tempo. Eu queria que tu deixasse um recado para os corretores que estão iniciando na profissão, né? Porque é muito fácil desistir na nossa carreira. Por mais maravilhosa que seja, é incrível que pareça, as pessoas que menos incentivam a gente são familiares, são amigos. É difícil hoje, eu conheço muitos exemplos
de que a família é contra, marido é contra, o esposo é contra, todo mundo coloca negativamente até o momento que tu começa a ganhar dinheiro. Aí as pessoas... Aí muda. Aí muda. E é uma pena, né? Porque é uma bela profissão e muitas vezes a gente não é valorizado pelas pessoas que a gente mais ama, né? Então eu queria que tu deixasse um recado para esses corretores não desistirem. Não, de forma alguma. Como aconteceu comigo, que eu quase desisti e continuei. E não estou menosprezando nenhuma profissão, com todo o respeito. Claro. Hoje eu seria ainda um vendedor normal, né? Mas tu sabe a tese que eu desculpa te cortar, Evandro, a tese que eu defendo que a profissão de corretor é a segunda chance de nós sermos felizes. Quando a gente não se encontra em outras profissões e a gente acaba se encontrando na profissão de corretor. Então, eu digo que a profissão corretor é uma profissão mágica e ela nos dá essa condição de a gente ser feliz. Perfeito. Exatamente. Assim, não desista nunca. A tua vida pode mudar a qualquer momento. Confie em ti mesmo, no teu trabalho. O que nós estávamos falando, a imobiliária não propicia muita coisa. Eu comecei numa imobiliária pequena e já comecei fazendo uns negócios grandes, porque eu sempre quis algo a mais. E aí o que eu fiz? Fui lá, buscava nos cadastros, busca os investidores, procura teu nicho e não desiste. Na época, eu queria fazer as permutas, porque eu sabia que uma permuta hoje te dá um apartamento, vamos supor. Sim. Tu faz um negócio de um prédio, tu fica com um apartamento de comissão. Por isso que eu comentei lá no início. Se eu tivesse feito isso desde o início, desde a primeira permuta... Se dedicasse só a isso. Cada permuta pegasse um apartamento, olha o que eu teria de imóvel hoje. Só que na época eu precisava de dinheiro. Aí eu pegava dinheiro, pegava. Hoje já não. Eu faço um negócio, eu pego um imóvel como honorários, né? Belíssimo. Quero agradecer a todos os ouvintes que ficaram até o final. Queria agradecer os nossos patrocinadores, o Amalfi, que é um condomínio, deve conhecer, né? É um baita condomínio. O Guilherme e o Marquinhos. E o Dudu. Esse é um baita do empreendimento, está revolucionando aí, está com 80% vendido. Bairro Brisas de Osório, que é um baita do empreendimento. Vão lançar um shopping em Osório, né? A gente não vai mais precisar ir a Porto Alegre, né? A gente vai ter um shopping aqui do lado da nossa cidade. A Jéssica Martins, que como tua esposa também, ela é do direito imobiliário e também atua nessa parte de elaboração de contratos. Temos também a esposa do Evandro, né? A Michele, isso? Michele Botomé, isso aí. Isso mesmo. E a Imobiliária Bagé, que nos cede o espaço, nos cede o salão aqui. E o Le Grand Café Colonial, que é uma empresa que está vindo aí, que vai revolucionar a maneira de nós tomar café. Tu vai ver daqui um mês aí, vai revolucionar tudo. Então, eu agradeço a todos que ficaram até o final aí e até a próxima.